Pedimos a todos que silenciem os seus pensamentos, aquiete os teus sentimentos, para fazermos vibrar em nós as vibrações mais sublimadas dos nossos melhores sentimentos. Vamos sentindo que de cada um de nós, vibrações suaves se expandem como um feixe de luzes que se entrelaçam, formando uma tessitura espiritual que há de nos unir não só nesta hora, mas por toda a eternidade juntos. Fazemos parte de uma mesma família espiritual, de uma mesma ambientação reencarnatória. Porém, mourões juntos não formam cercas. E desta vez, precisávamos estar em pontos estratégicos, significativos à nossa jornada terrena, mas sempre unidos pelos fios luminosos da fraternidade. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa jorrar sobre todos nós as infinitas bênçãos de que tanto somos necessitados. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos os estudos dessa noite. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Nós vamos iniciar as reflexões do livro No Rumo, fazendo um breve apanhado, porque nós estaríamos, a princípio, no 3º capítulo, né? E muitos não tiveram oportunidade de estudar conosco, mas à medida em que a gente for apresentando o estudo, talvez fique claro. Caso não fique claro, vocês podem se manifestar pelo chat. Escrevam aquilo que vocês estão pensando, as suas colaborações, que são muito úteis para nortear o nosso estudo, né, para onde precisamos caminhar. Vez ou outra, nós temos que aprofundar num tema, e nós vamos dizendo sobre isso. Então, se manifestem à vontade, por escrito, para que a gente possa ter um norte, né, do que é melhor para todos nós, tá? Então, a gente vai começar com a apresentação. No mundo de regeneração. A regeneração é um processo que acontece na intimidade do espírito, quando ele se ajusta às leis divinas, ele vai deixando a sua constituição energética suave e luminosa, tanto quanto são suaves e luminosos os seus pensamentos. Mas, para isso, nós temos recebido ao longo dos milênios inúmeras oportunidades. E eis que é chegado o momento em que nós, necessariamente, precisaremos arcar com a consequência dos nossos atos, sendo que este arcar com as consequências já está minimizado pela intercessão dos espíritos superiores que, dóceis a Jesus, estão conosco formando caravanas socorristas para minimizar os momentos tormentosos que estamos passando e passaremos ainda. E Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, cansados, sofridos, para que ele pudesse
através das boas novas do reino, trazer para nós as bem-aventuranças. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento, que é aquilo que nós fizemos de desatinos que geram os frutos amargos e as misérias morais que assolam a paisagem do planeta hoje. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação, a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Como será, então, a promoção do planeta a nível superior de evolução? A espiritualidade, sob o comando de Jesus, tem trazido em etapas sucessivas do nosso progresso a atuação da misericórdia divina através da providência divina. Então, a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Nós poderíamos estar passando esse momento com muito mais leveza se tivéssemos mais ajustados ao bem, se não resistíssemos tanto em sermos bons, se não fizéssemos questão que prevalecesse o nosso pensamento contrário ao Evangelho de Jesus. Isto poderia ser sem lágrimas, sem dores. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer sem qualquer respeito pela vida, nas suas sagradas manifestações. Nos dois primeiros capítulos, na introdução e nos dois primeiros capítulos, o Filomeno vai dissertar com profundidade o perfil moral do planeta Terra, que nós já sabíamos, mas quando isso se apresenta de uma forma organizada e lúcida, repercute em nós de forma assim estrondosa. Então, não haveria necessidade das lágrimas, mas esse estado alienado do nosso pensamento, porque todas as vezes que nós estamos contrários à caridade, nós estamos no estado alienado da verdade. E todas as vezes que o pensamento está alienado da verdade, nós estamos vivendo o que nós vamos chamar de loucura. Então, a loucura, o que nada mais é do que viver fora da verdade, que são as leis divinas. A verdade são as leis naturais. E todas as vezes que o nosso comportamento e os nossos sentimentos forem diferentes disso, naquele momento, nós estamos fora da verdade. Esse estado alienado do pensamento mostra para nós o desrespeito à natureza. O desrespeito à natureza com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. A nova era, como temos dito todas as semanas, começou com Jesus. E dentro da nova era, nós passamos por fases da nova era. O advento do Consolador Prometido foi um evento da mais alta expressão que se comparou à vinda de Jesus à Terra. E dentro desse Consolador Prometido, da terceira revelação,
nós estamos entrando agora no terceiro período da doutrina espírita, aquele que o Livro dos Espíritos traz, que seria o período da aplicabilidade e da ação social. Porque o período da curiosidade já passou, das experimentações mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos, já está estabilizado em nossos espíritos. O período filosófico veio sedimentar todo o manancial de conhecimento que a doutrina espírita trouxe, complementando a obra de Kardec. E agora nós estamos nesse período de aplicabilidade. Por isso que Eurípides trouxe uma metodologia de aplicabilidade da doutrina espírita. Então, vamos vendo que são períodos de uma grande era, que é a Era Nova. E agora estamos entrando na Era do Espírito, porque foi preciso que primeiro nós descortinássemos todas as leis que regem a matéria. Porque as leis que regem a matéria são leis de Deus. Para agora nós entrarmos nos meandros do espírito, do ser espiritual que somos. E isso é muito novo para todos nós. E nesse período de Era do Espírito, essa Era do Espírito só vai acontecer quando estivermos um pouco mais regenerados, para que possamos, então, nos perceber como espírito. Não há possibilidade de eu perceber alguém como espírito se eu estou com uma teia que me enceguece, que são as minhas mazelas, as minhas sujidades morais. Então, nós só perceberemos a nós e ao outro como espírito quando estivermos algo depurados em nosso perispírito. Então, o livro diz assim: tendo ouvido os clarins e se organizado em diretrizes, logo mais formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Isso aconteceu, então, meses antes de ter deflagrado no planeta a questão da pandemia. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores da mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. Muitos discípulos de Jesus têm vindo. Muitos prepostos do Cristo na terra estão conosco, estiveram em todos os tempos. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu, para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. A vinda de Kardec, ou seja, do Espírito Verdade, de todos esses espíritos benevolentes, para trazerem para nós, quando a nossa razão já estava algo iluminada, e quando a ética já se estabelecia mais bem desenvolvida, é que nós tínhamos condição de compreender a doutrina dos espíritos. E tudo isso foram recursos da providência divina para nos socorrer. Mas a história da humanidade mostra que nós fechamos os olhos, viramos as costas, né? Fugimos ou partimos para as ilusões do mundo, né? Então, nova sementeira, na vinda desses espíritos, espraiou-se, mas a colheita está pífia, frágil, e não tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos, e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. A semana passada, nós ficamos todo o tempo, aproximadamente, para nós aprofundarmos na questão dos flagelos humanos.
que no primeiro slide nós já mostramos hoje, que isso se faz, os flagelos humanos, as misérias morais, são criações nossas. E que Deus, Pai amantíssimo, deseja para nós só a perfeição. Mas nós somos dotados do livre-arbítrio, e para que a responsabilidade moral se desenvolva no espírito, ele precisa passar pela consequência dos seus atos. Estamos sempre falando que estas tragédias que nós estamos vivendo e vendo e sentindo são minimizadas, bem minimizadas, do que poderia ser um desastre maior para nós mesmos. Então, a sementeira espraiou-se, mas a colheita ainda estava muito frágil. Nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Ninguém vai interromper, ninguém tem força para interromper o progresso da humanidade. Mas existem percalços. E as colônias espirituais estão todas organizadas, até de outros planetas, estão organizadas e vieram e estão vindo para socorrer em vários níveis a população da Terra. E o livro diz assim: avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. É importante nós percebermos que o livro mostra que a pandemia do coronavírus não é tudo, que poderão haver outras calamidades, como antes já houve, quando começaram a ter os movimentos de tsunami, grandes maremotos, terremotos, em grande escala e muito a miúde, aqueles já eram sinais prenunciadores do novo momento, porque a psicosfera do planeta estava de tal sorte impregnada de criações mentais deletérias, nesses pontos em que a natureza reagiu mais veementemente, que esses espíritos que desencarnaram naquela época, por certo, estarão sendo recebidos na espiritualidade para terem ainda uma nova oportunidade, mas alguns não terão outra oportunidade neste planeta. E é isso que nós temos que entender, que é por caridade da misericórdia do Pai, que esses espíritos que estão de tal forma resistentes à sua transformação, precisam sim ser acolhidos por outro Cristo de outro planeta, por outro espírito amoroso, para que eles façam no tempo deles, o tempo evolutivo deles, as transformações necessárias. Isso é absolutamente respeitoso. Então, esses espíritos, grandes missionários da humanidade em todos os países do planeta Terra, sempre estão sinalizando, como eu tenho dito, os 500 da Galileia, naquela oportunidade com Jesus, a multidão dos simples, dos aflitos e dos sofridos, é que tiveram condição de absorver de pronto as boas novas do reino de Deus, tiveram condição. E eles, entre outros, que se multiplicaram, levedaram a massa toda, estiveram e estão o tempo todo sinalizando para nós o caminho, a verdade e a vida. Mas habituados aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados, postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados, né? E nós assistimos já isso, né? E temos assistido ainda. A má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias. Então,
Aqui nós estamos falando das paixões aviltantes da humanidade que nos encegueceram. E é preciso agora que a gente possa abrir os olhos, né? Abra os olhos, nossos olhos, para que possamos ver a luz, né? A luz do amor, a luz da verdade. Mas Jesus nos disse que do seu aprisco nenhuma ovelha se perderia. E diz Jesus, segundo João, capítulo 10, tenho ainda outras ovelhas, que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Então, a movimentação espiritual para que sejamos reconduzidos ao aprisco, ou, traduzindo em palavras atuais, para que sejamos reconduzidos ao planejamento reencarnatório, para que aceitemos as diretrizes espirituais que abraçamos no mundo espiritual, essas equipes, em nome de Jesus, trabalham insanamente. Então, que nós possamos entender que outras ovelhas são essas, que não são desse aprisco, que estão em distonia com o progresso do planeta, mas também esses serão reconduzidos ao Pai. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Se nós tivéssemos compreendido a necessidade da fé, e se já tivéssemos aceito a vida futura, porque mesmo nós, os espíritas, que já entendemos o que é a vida futura, não vivemos como se tivesse amanhã. Nós ainda vivemos como se não houvesse amanhã. E essa é a grande diferença dos espíritos que já percebem-se como espíritos e aqueles que, sabendo que são, vivem ainda na densidade tão somente da matéria. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Então, esse espírito que está trazendo isso nesse livro, que é o mentor espiritual daquele grupo de socorristas, orienta que é chegada a hora dos espíritas no Brasil assumirem realmente os seus reais compromissos. Compromissos que começam na intimidade do nosso ser e que se estendem para todos que ali conosco convivem. Porque não há a menor possibilidade de nós levarmos alguém até onde não fomos conosco mesmo. Apontar caminhos que nunca percorremos. Orientar ações que nunca vivemos. Então, a experiência do Evangelho de Jesus é que faz do trabalhador espírita cristão um sinalizador da verdade, um evangelizador de espíritos. Então, como disse o Evangelho, os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática, num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se homizie. Eu gostaria da gente refletir bastante sobre a tarefa nossa nesse momento. Essa talvez seja um momento, com certeza é um momento, onde nosso discurso teórico nos prejudicará. Nossas ações vazias
comprometerá todos nós. Nossa aparência como um personagem que queremos vir a ser, mas que ainda não somos, estará nos enclausurando. Olha que sério. Os espíritas sentiram-se convocados a contribuir com a situação dramática, como devotamento, abnegação, para que esses recursos possam colaborar de alguma forma, mínima que seja, com o momento em que nós estamos vivendo. Tirar as pessoas da ignorância, da ilusão, né? Para, isto é, se nós já tivermos saído disso, para que nós possamos ter, no ato de servir, na dedicação incondicional de nós mesmos, o pouco que podemos colaborar na obra, que é um conjunto de ações no bem de cada um de nós. Então, mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e o mundo transcendental de onde vieram e para onde retornarão. Amigos queridos, nós estamos num grupo bem pequeno de amigos que são trabalhadores da Casa Espírita, trabalhadores de frente de trabalhos. E o trabalho na Casa Espírita não é aquele que eu frequento e dou passe, eu frequento e faço evangelho, eu dou um estudo e vou embora. Porque esse tempo já passou. Nós estamos num tempo de construção de obras. E a obra que nós precisamos construir é no íntimo de cada um de nós, através do outro. Essa é a obra. Esse é o momento. Esse é o momento de nós abrirmos mão de tantas ilusões. Nós estamos sendo convidados a viver com restrições. E ainda assim temos muito. Nós estamos sendo convidados a sermos sóbrios, a sermos espíritos ponderados, para vencermos vícios e excessos de toda sorte. Esse é o convite, porque a contribuição são as nossas criações mentais. Mais para frente nós vamos também ter um momento que nós vamos falar das criações mentais, e eu talvez gostaria de abrir 1 ou 2 semanas para nós aprofundarmos um pouco sobre as larvas psíquicas, os vibriões mentais, como são as formas pensamento que nós congestionamos a paisagem de um planeta inteiro, que estava sendo desconstruído por nós mesmos. Se nós não tivermos uma reflexão mais profunda, nós estamos movimentando esses vibriões em nós, que oportunamente vamos aprofundar, e eles se deslocam, e à medida em que eles se deslocam, nós nos enfermizamos, né? Então, as grandes enfermidades que avassalam o planeta estão diretamente relacionadas com esses vibriões, com essas larvas psíquicas, e que nos predispõem a processos virais desse porte, como estamos vendo nessa pandemia. Nos predispõem, porque encontram ressonâncias primitivas nos vírus, que também são individualidades muito primitivas e muito simples. Então, esse primitivismo ainda, que rebaixou o ser humano às sensações, e nós vemos nesses movimentos festivos que há pessoas que estão deprimidas porque não podem festejar o quanto gostariam. Isso revela para nós que não são espíritos alegres, né? São espíritos viciados nas sensações, que os entorpeceram e que estão retirando deles o atributo mais essencial do espírito, que é a inteligência. As inteligências estão embotadas. Nunca vimos tanto no planeta pessoas com distúrbio de atenção, com pessoas desconectadas, pessoas que não têm nenhum foco, nenhuma diretriz,
qualquer estímulo de sensações que possam encontrar nela respaldo interno, se arrastam. Nós estamos diante de uma psicosfera que há muito tempo vem se fazendo, e nesses últimos séculos se estruturou de tal forma que a grande maioria da humanidade caminha a esmo, sem um estado consciencial lúcido, caminha para onde todos vão, sem discernimento, sem questionamento. E isto propiciou, esse estado da psicosfera, propiciou, por atração, a aproximação de espíritos muito necessitados, no que se refere a primitivos, a espíritos renitentes ao bem e à verdade, porque encontraram absoluta sintonia. E nossos jovens, que temos que ter um cuidado enorme com eles, se deixam arrastar porque são ingênuos, a grande maioria, e ancoram o seu pensamento nessa matriz de psicosfera doentia e se deixam arrastar. E estamos sendo convidados a achar que tudo é certo, que tudo é normal. Estamos sendo convidados e nós precisamos ter o discernimento que o nosso paradigma são leis divinas, que é a verdade. E tudo aquilo que não for a verdade não é um bem, nem para nós, nem para o outro. Muito embora sejamos respeitosos com as escolhas que cada um faz. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio, o seu tempo evolutivo. Estarmos respeitosos não é sermos cúmplices. Não é nos deixarmos arrastar pelos modismos das sensações. Então, a dor dos irmãos terrestres chegará às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. A dor ainda não está superlativa, como têm dito os amigos espirituais. E que, então, os nossos ecos de dor ressoam nos corações amorosos, caridosos e benevolentes. E é por isso que se organizam em comunidades espirituais sublimes para nos socorrer, para que a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Neste capítulo 3, eles vão à busca de um reduto espiritual, ou vários redutos espirituais no planeta, onde essas equipes socorristas, verdadeiras caravanas de multidões de espíritos sublimes, pudessem ancorar o trabalho de ponto de vista regional. O livro fala mais das regiões do Brasil, mas temos total confiança de que todos, indistintamente, países, regiões desse planeta, estão recebendo o mesmo amparo. Então, onde encontraram? Primeiro foram no sul do Brasil, né? Que tinha, então, como a gente já disse, o Spinelli como sendo responsável, sendo que Ismael é o espírito responsável pelo Brasil e convida Eurípides Barçanufo para uma região bem grande do Brasil. Bezerra de Menezes, outra região, e então o Filomeno na região do Nordeste e o Spinelli na região Sul, entre outros tantos grandiosos igualmente, que apenas não foram citados, mas que estão nesse trabalho. Eles encontraram um educandário nobre. O que eles precisam encontrar? Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisa, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade são abençoados redutos de amor e de construção do bem. Então, um posto de socorro espiritual pode ser feito num laboratório de pesquisa,
um laboratório honrado, de seriedade, ali tem um ambiente favorável. Um educandário, né? Então, grandes escolas sérias e respeitosas no Brasil, e os templos de fé. O que se observa nisso? Serviços de edificação da sociedade. São abençoados redutos de amor e de construção do bem. Preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões, para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Então, não foi simples essas equipes se postarem em postos avançados de socorro na Terra, porque temos a certeza absoluta que se fosse necessário só casas espíritas no planeta, quase não existiriam, né? Onde ali tivesse realmente um ambiente altamente fraterno entre os seus. Então, a caravana parte e eles se dividem nesses postos e vão se adaptar, que é o nome do capítulo, adaptação ao novo lar. Instituição que nos serviria de base para as atividades. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. Olha a responsabilidade dessa instituição. Iluminar consciências, edificação moral pelo estudo, fraternidade legítima entre os seus membros. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados, responsáveis pelo cometimento ou pelos cometimentos abraçados. Nós perguntamos para nós mesmos, será que, no decorrer de todo o dia, com a responsabilidade que cabe a cada um de nós, quanto do nosso tempo interno, real, nós estamos nos dedicando a esses nossos irmãos, trabalhadores de Jesus, que aguardam de cada um de nós um ponto de receptividade, um ponto de sintonia, porque os desencarnados necessitam dos encarnados para que o trabalho ocorra, mas precisam encontrar total receptividade em alguns. A movimentação era muito grande, né? Porque os trabalhadores conscientes de suas responsabilidades ainda são poucos. Que estejam lúcidos para esse momento, são poucos. Porque nós estamos polarizados em dois grandes grupos, aqueles que estão extremamente temerosos e aqueles que estão absolutamente negativistas e negacionistas. As duas coisas, negativistas e negacionistas. Que estão esperando que amanhã alguém nos diga, está tudo bem, e voltarão todos ao ponto inicial de partida, como se nada tivesse acontecendo. Os espíritos disseram nesse livro que essa pandemia seria maior que a gripe espanhola. No espaço eram realizados o atendimento fraterno aos cansados da labuta física e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar, isso aqui que começa a entrar no livro, que é agora depois, no metade do livro, vai falar bastante sobre isso, a gente vai ler assim com bastante cuidado para a gente entender. Esses companheiros, essas falanges espirituais, atendiam os cansados da labuta física, que são os trabalhadores encarnados, e os sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos entre eles, em peculiar processo de obsessão recíproca. Toda obsessão é recíproca.
porque é uma atitude de domínio e poder por parte de um e de passividade, dependência e culpa por parte do outro. A anuência, nós só somos obsediados porque nós temos consentimento dos pensamentos que nos são sugeridos e inoculados, porque nós estamos entregues sem discernimento. Eurípides tem trazido para nós que a mediunidade do novo século é uma mediunidade educativa, iluminativa, porque não há possibilidade, em meio a essa pandemia, de nós termos reuniões mediúnicas para sofredores, porque, por certo, atrairemos esses espíritos muito perversos, que estão se valendo da morbidade energética dos ambientes. E é de grande risco isto, porque para que nós possamos socorrer os recém-desencarnados nesse processo, nós precisamos tão somente ter vibrações elevadíssimas que gerem um ambiente que os balsamize, que chegue a eles um lenitivo, porque eles não precisarão se comunicar por psicofonia com ninguém. A densidade vibratória no momento é de grande risco para desequilibrar os médiuns. Porque o momento é tão maior do que os pequenos sofredores, entre aspas, desencarnados, que vêm nas reuniões para saber se estão desencarnados ou não. Esse tempo já passou. Nossa contribuição precisa ser na nossa casa espírita, que ela seja um lugar de altíssima espiritualidade, de leveza, de bem-estar, de edificações nas conversações e nos relacionamentos, para que ali seja um posto de socorro, em que, ao entrar em contato com a configuração energética das casas e dos educandários, e, enfim, dos laboratórios, dos templos, esses espíritos recém-desencarnados possam aliviar a densidade ainda da energia vital, porque não estão de todo esgotados, precisam ainda aliviar o fluido vital que resta, para que sejam, então, remanejados para as outras colônias espirituais. Então, o primeiro estágio é muito próximo de nós. Então, nós precisamos estar sem a preocupação de fazermos não sei quantas reuniões online, mas que nós estejamos atentos a essa doação dos nossos sentimentos. E por que nós estamos dizendo isso? É porque todos nós, indistintamente, já podemos colaborar. Nenhum de nós está desprovido de recursos. Então, que esses nossos recursos possam ser direcionados a esses espíritos. E aí o irmão Gracindo, que é o mentor da instituição, discípulo do Santo de Assis, que é o Francisco de Assis, explicou-nos ainda que a problemática do momento muito o preocupava, em razão dos prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Ele veio com trazendo essa legítima preocupação. Porque já há alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório. Eles não afirmam, mas em várias vezes eles fazem essa alusão que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza, e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de 2 anos, superando da gripe espanhola. Então, com essa lucidez que eles começaram as tarefas em 2020. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Livro dos Espíritos, pergunta 756. A humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina, e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, eu grifei, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado.
mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Vocês vejam que o Livro dos Espíritos prenunciava tudo isso. Tudo estava tendendo a essa questão. Então, quem vai desaparecer? Aqueles que têm aparência de bom, mas são joio. Porque às vezes nós vemos pessoas boas, né, desencarnando pela Covid, são planejamentos reencarnatórios, verdadeiras provações, né? E outros que estão realmente na aparência de bom, mas que ainda prevalece o mal, o instinto do mal os domina. E então, agora é o momento de separar o joio do trigo, porque o joio não pode ser retirado do trigo antes que o trigo esteja absolutamente maduro, porque as raízes do trigo sofrerão ao tirar o joio. Então, precisamos ter maturidade para que aqueles que não se adaptarem possam realmente seguir o seu caminho. Quando a gente fala seguir o seu caminho, espíritos degredados, espíritos exilados, nós também já o fomos. A grande maioria de nós também viemos de outro sistema solar, de outros planetas, porque também não acompanhamos aquela evolução. Mas quando, e no livro A Caminho da Luz, que também são adendos que a gente, se vocês aceitarem, nós gostaríamos de fazer também inserções do livro A Caminho da Luz, porque no livro A Caminho da Luz mostra que quando os espíritos que vieram de outros planetas, porque não acompanharam a evolução daquele planeta, eles foram recebidos por Jesus, não é por um preposto de Jesus, um missionário de Jesus, foi pelo próprio Cristo. E esses espíritos, que muitos somos nós mesmos, ficamos imantados na psicosfera do planeta, que na época era leve e suave, e tinha tudo por ser feito aqui, para que nós movimentássemos as nossas forças para construir o bem. Então, os espíritos que também agora estariam transmigrados para outros planetas vão porque é respeitoso que eles têm o tempo deles, o momento evolutivo deles, com a experiência deles, onde melhor for para a sua evolução. É o melhor para a sua evolução. Então, porque, amigos queridos, nenhum de nós seguirá um passo à frente se deixarmos alguém dos nossos na retaguarda. Não há possibilidade. Então, pense em todas as pessoas das quais você um dia desistiu e volta para caminhar 1000 passos com ela. E depois mais 2000 para aprender a amar. Porque nenhum ficará na retaguarda. Então, nós vamos caminhando para a conclusão de hoje. O Espiritismo é a doutrina da consolação. Semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas, através de mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-la. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Nós vamos encerrar aqui hoje, para nós podermos refletir juntos a sequência do que eu estou pensando para os nossos estudos.
Nós podemos, hoje nós fizemos literalmente a sequência do livro, mas nós podemos fazer, intercalar alguns temas que nós acharmos pertinente que estão sendo falados. Então, eu acho que nós teríamos que falar um pouco mais sobre vírus, e eu chamaria algumas pessoas para colaborar comigo, e também falaríamos sobre larvas psíquicas, vibriões mentais, antes de nós entrarmos no processo que o livro vai trazer das obsessões coletivas, né? Então, para que a gente possa, se for do interesse de todos, aprofundarmos nisso, né? Então, eu gostaria que vocês se manifestassem por escrito, para que a gente possa ver se há necessidade do nosso grupo, se isso não é mais a nossa necessidade, que necessidade seria essa. Então, nós precisamos caminhar dessa forma. Então, a partir do que vocês se manifestarem, nós estaremos conduzindo os nossos estudos. Nós seguiremos, lógico, a sequência do livro, mas eu pensei hoje em intercalar, de falarmos disso, porque depois que nós entrarmos nas obsessões, né, que é um grande tanto do livro, nós poderíamos ter um estudo assim mais aprofundado. E o fato de vocês se manifestarem ajuda a gente a ter uma dinâmica. Porque, às vezes, nós vamos convidar alguém para fazer uma parte já antecipadamente, a pessoa já sabe que vem para fazer aquele parte, 5, 2 minutos de colaboração, né? Para que não seja uma coisa monótona, só eu falando o tempo todo, né? A gente está acostumado de falar, interagir, então eu estranho bastante, mas a gente vai tentando conforme dá nesse momento, né? Eu quero agradecer a vocês por estarmos juntos. Eu acho que estar juntos é muito importante para nós. Pois não? É a Márcia. Pode manifestar por escrito, Márcia. Hoje nós vamos... Eu só fazer um comentário bem rápido sobre o que você tem falado das larvas mentais. Tem um texto da Revista Espírita de 1859, onde ele diz assim: se lançarmos o olhar sobre o estado moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta, os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma das consequências do estado de inferioridade do nosso globo. Isso é uma revista espírita de 1859. E até hoje ainda mantemos o nosso pensamento dessa forma, né? Então, o que mais há necessidade de acontecer para que a gente possa efetivamente fazer as modificações, como você colocou, na missão dos espíritas. Muito bom, querida. Vamos refletir sobre isso e depois a gente vai trazer alguma sugestão de leitura que possa complementar o livro também, para ser uma coisa mais dinâmica. A gente também pede que vocês leiam antecipadamente e tirem as suas próprias conclusões, né? Porque o que nós estamos fazendo aqui é aprender juntos, né? Nós não temos, assim, condição de que não seja trocar 6 por meia dúzia, eu costumo dizer isso. Muito bom. Chegamos ao término do nosso trabalho, do nosso pequeno estudo, e que nós possamos sair nessa noite imbuídos de uma força-tarefa, se nós estamos realmente colaborando, né? Mantendo uma vibração que respalde a multidão dos desencarnados, respalde, que sustente, né? Se nossos hábitos de prece são diárias, mesmo, né? Se os nossos hábitos espirituais se desenvolveram, né? Que escolhas nós damos prioridade. Tudo isso é um momento de reflexão, né? Para todos nós. Então, que nós possamos passar uma semana bem, com saúde, com equilíbrio,
e com fraternidade. Podem me escrever à vontade no meu WhatsApp, dos nossos amigos, façam seus comentários, o que vocês escrevem no chat está sendo registrado, então está tudo bom. Vamos fazer a prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, com os nossos corações planificados no bem que dispensas a todos nós, fortalecidos pelos bálsamos sublimes que nos envolvem nesta hora. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade, por todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, por todos aqueles que nesta hora se encontram aflitos e desesperados, que possam haver corações amantíssimos trabalhando e servindo em seu nome. E assim, Mestre querido, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o estudo dessa noite. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja.